que bom que vocês chegaram até aqui conosco nessa jornada, que vocês decidiram participar do nosso programa As 9 Jornadas do Ser. Eu sou um apaixonado pelo desenvolvimento humano, pelos resultados que eu tenho percebido na minha vida ao longo dos anos e também por tudo aquilo que eu tenho visto nas pessoas à minha volta. O quanto o se conhecer, o se perceber, o se entender tem auxiliado pessoas que eu tanto amo e respeito e são importantes na minha vida, o quanto isso tem impactado na vida delas. Eu percebo que hoje eu, os meus irmãos, nós nos tornamos pessoas melhores, a minha mãe, os meus pais, tios, pessoas que participaram de alguns programas, de alguns treinamentos, alguns cursos comigo ao longo desse tempo, eu percebo esse crescimento, eu percebo esse desenvolvimento, eu percebo essa fazer diferente, né? Eu costumo dizer para as pessoas que o mais importante do que eu ser a melhor pessoa que eu sou capaz de ser hoje é eu ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem, né? Isso é a grande sacada, isso é que eu acredito que a gente deve procurar. Eu hoje ser uma pessoa um pouco melhor do que a pessoa que eu fui ontem. E ao longo desses anos todos que eu tenho me dedicado a estudar, a conhecer, a perceber o quanto é importante isso, eu estudei muita coisa e tenho estudado, sou um apaixonado, estou sempre buscando alguma coisa nova para trazer, para agregar na minha vida e compartilhar com as pessoas, porque eu adoro compartilhar aquilo que eu percebo que funciona para mim, aquilo que eu percebo que está funcionando para os outros, né? E eu estou sempre buscando. E uma dessas ferramentas que eu busquei nos últimos anos foi o Enneagrama. Mas eu preciso aqui, antes de começar, a render alguns agradecimentos, porque o Enneagrama poderia ter entrado na minha vida muito antes, mas eu confesso, eu fui resistente. Eu achei que não precisava, que não era algo que ia agregar. Então o padrinho da minha filha, né, da Isis, o Antônio Matoso Júnior, ele e a sua esposa, a Riusa, também madrinha da Isis, né, eles insistiram muito para que eu fizesse o Enneagrama, possivelmente lá algo em torno de 2009, 2010. E eu resisti, eu não fui, né? Mas uns anos depois, aí um outro amigo, né, que eu também conheci no período que eu morei em Cuiabá, o Mário Quirino, insistiu. Mas o Mário Quirino, ele é um vendedor por excelência, né? Ele é um vendedor nato. Ele está sempre vendendo uma ideia, um conceito, e ele me convenceu. Ele vendeu para mim a ideia de que o Enneagrama era algo interessante. E aí eu tenho que render também homenagem ao meu primeiro professor de Enneagrama, o meu amigo Getúlio Azevedo, que me, né, ministrou o primeiro curso que eu participei de Enneagrama, e foi muito bom. Foi um primeiro contato. Eu acabei repetindo esse curso introdutório várias e várias vezes, e foi muito bom, né? Até que eu decidi me aprofundar mais no Enneagrama. Eu precisava entender um pouco mais, e aí eu fui, né, parar nas mãos do meu grande mestre de Enneagrama, o Urânio Paes, uma pessoa que eu respeito muito, uma pessoa com quem eu pude conviver, uma pessoa fantástica e que me mostrou uma visão muito ampla, muito mais ampla do que eu entendia sobre o Enneagrama. Ele me mostrou um novo universo através do Enneagrama. E aí eu participei do programa, o EP2P, que tiveram várias pessoas muito importantes, mas o Urânio foi uma pessoa, né, fundamental. E a Renata Paes, que foi a minha orientadora durante a minha formação, durante a minha certificação, né, do Enneagrama, através da metodologia deles, o AP2P, e foi muito bom, né? Eu aprendi muito durante essa formação, então eu quero aqui, antes de começar, render homenagens a eles e dizer que são pessoas fantásticas, tá? Bom, vamos lá. O Enneagrama, ele é uma ferramenta que é difícil determinar a sua origem, né? Exatamente, é muito difícil determinar a sua origem. Mas se sabe por diversas formas,
por achados arqueológicos, por alguns escritos, por escritos que relatavam coisas de épocas passadas, de que é muito possível que o Enneagrama tenha sido começado a ser estudado lá 2500 a.C., lá pelo período da Babilônia. Acredita-se que houveram resquícios de algo que poderia ser o Enneagrama, mas não o Enneagrama como a gente conhece hoje, né? Depois sabe-se também, aí tem alguns achados que na Alexandria teve uma grande biblioteca, e na Alexandria muitos e muitos ensinamentos espalhados pelo mundo daquela época se concentraram, né? Se trouxeram manuscritos, se escreveram, mas infelizmente também, né, a biblioteca de Alexandria foi destruída e isso se perdeu, né? Esse conhecimento acabou se perdendo. Aí depois nós temos registros históricos aí bastante vamos dizer assim, fundamentados, ali pelo século IV, né? No século IV o Enneagrama começou já se tem ali alguns escritos. Por quê? A gente sabe disso porque houve um padre, né, um dos padres do deserto, né, aquela região ali do Oriente Médio, haviam alguns mosteiros ali, haviam alguns padres, e alguns padres inclusive que eles peregrinavam através do deserto. Era uma outra realidade, né, bem diferente do que a gente conhece hoje. E eles, dentre esses padres do deserto, houve um chamado Evagrio do Ponto, e esse ele é um padre bastante conhecido porque ele escreveu um tratado, o Tratado das Emoções, ali pelo século IV, onde ele falou de emoções básicas e de paixões básicas, a paixão no sentido mais profundo da palavra paixão, e não a paixão no sentido só do relacionamento homem e mulher, mas aquela paixão, a emoção e as emoções todas que envolvem. Então ele falou sobre 8 emoções básicas, né? Que essas emoções básicas deram origem, depois no século seguinte houve uma nova análise, mas em suma isso deu origem aos 7 pecados capitais, né? Possivelmente então no início eram 8 pecados, que são chamados pecados de raiz, mas em essência são as 9 paixões básicas dos 9 tipos que compõem o Enneagrama. Aí depois, né, desse tratado das emoções, tratado das paixões, sabe-se também que ali pelo século XI, XII, há entre os sufis registros também de que eles estudavam um tipo de Enneagrama. E depois ficou muito tempo sem que se encontrasse nada sobre isso, até que no início do século XX, um filósofo armênio, ele veio da Rússia em direção à Europa, e ele trouxe e ele utilizava uma metodologia que ele aprendeu numa ordem iniciática, provavelmente os Sarmons, lá na região do Afeganistão, mas eu posso estar falando, né, eu não tenho tanta certeza sobre isso. Eu sei que naquela região ali do Oriente Médio, ele participou de uma ordem iniciática, e essas ordens iniciáticas, elas transmitiam através da tradição oral, ou seja, né, somente falada, como muitos ensinamentos místicos, né, da antiguidade, eles simplesmente eram passados de forma oral uns para os outros. Bom, e o Gurdjieff, ele aprendeu algo, né, que precedeu ao Enneagrama que a gente conhece hoje. E ele utilizava esse sistema, essa metodologia, com os seus alunos, com os seus discípulos. E o Gurdjieff tem alguns livros escritos por ele, mas nesses livros ele não tratou diretamente do Enneagrama.
O que se sabe é que o Ouspensky, um dos seus alunos, um dos seus discípulos, ele acabou escrevendo algumas coisas mais, deu mais pistas, mais sinais, né, do que seria esse enneagrama, mas ele também não escreveu tão abertamente sobre isso. Até que nos anos 50 o Ichaço teve contato com isso. Não se sabe ao certo se ele teve contato através dos livros do Ouspensky. Acredita-se que ele também teve contato com ordens iniciáticas lá do Oriente Médio. Mas ele trouxe aí para o nosso tempo, né? Ele se apropriou um pouco mais desse conhecimento e ele compartilhou esse conhecimento, né? E entre as pessoas que passaram, que fizeram parte de seminários, workshops, enfim, ele até fez uma imersão, um retiro bem longo, se não me engano durou em torno de um ano, e uma dessas pessoas que participou com ele foi o Cláudio Naranjo. Cláudio Naranjo, um psiquiatra, né, chileno, que estava lecionando em Berkeley, na Califórnia, e o Naranjo teve contato, aprendeu e decidiu se aprofundar sobre o enneagrama e levou ele para a Califórnia e começou também a fazer seminários, workshops, e ele chamou a atenção de diversos grupos, né, grupos acadêmicos, né, que produziram alguns professores fantásticos, como a Helen Palmer, que assinou a minha certificação também, o David Daniels, e que também levou o enneagrama para Stanford e fez pesquisas e desenvolveu metodologia para aprofundar, para entender mais, e também chamou a atenção de alguns padres, porque perceberam que aquilo que estava sendo ensinado tinha a ver com as origens lá da igreja mais primitiva, a origem dos tratados das emoções, dos pecados. Então, entre os seus autores, nós temos o Dom Richard Riso, né, que era um religioso, e o enneagrama começou a se espalhar a partir dali da Califórnia, principalmente nos anos 70, ele começou a criar uma proporção bem maior e começou a se espalhar pelo mundo, né? Ele começou a impactar a partir dos anos 80, ele começou a ter alguma coisa acontecendo no Brasil, mas a partir dos anos 90, de fato, ele começou a se desenvolver mais no Brasil e temos alguns autores aí bastante importantes, né? E sabe-se que há hoje estudos e há comparações e há escritos do enneagrama para diversas filosofias. O enneagrama ele é utilizado de uma forma bastante prática, bastante pragmática, bastante empresarial, inclusive. Diversas empresas mundo afora investiram pesado no desenvolvimento dos seus colaboradores para que eles entendessem o sistema do enneagrama, né, o enneagrama de personalidades. E nós temos também, por diversas correntes filosóficas e religiosas, nós temos também estudos e livros indicando caminhos de crescimento na espiritualidade através do enneagrama. Nós temos livros produzidos por cristãos católicos, como por exemplo o Padre Domingos, que tem uma escola lá no Nordeste fantástica, uma escola que dissemina o enneagrama pelo Brasil inteiro. O Padre Domingos tem muitos livros muito bons. Nós temos também alguns livros escritos por pastores evangélicos, tratando do enneagrama e a espiritualidade, já que ele tem uma origem lá nesse misticismo cristão muito forte, muito enraizada. Nós temos através dos sufis, né, que são esses sábios ligados ao misticismo islâmico, né? Nós temos alguns autores fazendo comparações e estudos entre o enneagrama e a Kabbalah, e inclusive também tem autores, inclusive tem brasileiros. Tem um brasileiro em específico que estuda muito a questão do enneagrama com a astrologia, né? Então é bastante interessante assim, e é bastante amplo o que pode se estudar através do enneagrama.
Tem livros que falam sobre Enneagrama e relacionamentos, Enneagrama e trabalho, a Helen Palmer tem livro. Tem livros que falam sobre o Enneagrama, como educar os seus filhos de acordo com o tipo, o perfil dele no Enneagrama. Muito, muito interessante. E como você se desenvolver, né, na sua vida profissional, por exemplo. Tem um livro do Nicolai Cursino, Enneagrama para Líderes. Tem um livro que te dá muitas dicas de acordo com o teu tipo, o teu perfil, como é que tu pode te desenvolver dentro dos aspectos de liderança. Eu não sei como é que está esse livro, teve uma época que ele andou esgotado, eu não sei se o Nicolai já produziu uma nova edição, mas é um livro que, se você encontrar, ele é bastante interessante. Tem vários livros, muitos e muitos livros em inglês que você pode né, acessar em Amazon e comprar pelo Kindle. Mas enfim, o Enneagrama ele é muito amplo. E uma coisa interessante assim, ninguém é dono do Enneagrama. Ninguém é o detentor, né, da sua criação. Ele é um conhecimento universal. Inclusive dizem que ninguém criou o Enneagrama, mas que as pessoas acessaram o Enneagrama, intuíram e perceberam, e, portanto não é algo que tenha sido criado pela mente de uma pessoa especificamente. E o interessante é que ele é dinâmico, ou seja, ele está em construção. O Cláudio Naranjo, o Oscar Ichazo primeiramente, e depois o Cláudio Naranjo, eles tiveram papéis fundamentais para a formatação, porque eles pegaram algumas coisas que vinham lá dos conhecimentos místicos e colocaram esse trabalho, esse conhecimento dentro de uma linguagem daquilo que a psicologia, aquilo que a psiquiatria, a filosofia entendia dentro das questões do desenvolvimento humano, as questões, inclusive, das dificuldades da psique humana. E foi muito bom isso, porque eles conseguiram adquirir um respeito por essa ferramenta e introduzir ela no meio acadêmico. Então o Enneagrama ele tem essa facilidade, porque é muito difícil alguém conseguir discordar completamente e descartar o Enneagrama. Diferente de outras ferramentas, diferente de ferramentas criadas por empresas, ele é uma ferramenta muito ampla. E ele está em constante construção, ele está em constante observação, ele está em constante revisão. E isso é muito legal. Ele é um sistema vivo, né? Uma outra coisa antes da gente começar a entrar nos tipos que eu quero falar com você é combinar algumas coisas. Tu tens todo o direito de te observar, de pedir a opinião de outras pessoas sobre ti mesmo. Isso, aliás, é importante. O Gurdjieff, inclusive, dizia que era sempre importante a gente verificar com as outras pessoas, porque alguns pontos cegos, eles são muito difíceis de nós mesmos percebermos. Então, algumas questões sobre a nossa personalidade, às vezes, sozinho é difícil enxergarmos. Então, é importante que você peça opinião, você pergunte para as pessoas, o que você acha? Você acha que eu me pareço assim? Você acha que eu ajo assado? Isso é importante. Agora, você procurar separar as pessoas, rotular as pessoas, ou querer até diminuir porque tu entende que um tipo é melhor que o outro, não. Isso não pode. Isso não é para isso que o Enneagrama serve. Então é muito importante que tu respeite o espaço do outro e que tu perceba que o Enneagrama é uma ferramenta fantástica que pode, em primeiro lugar, te auxiliar a te entender. Mas ele também pode te auxiliar a entender as outras pessoas. E tu tens todo o direito de observar as pessoas, mas não rotulá-las. Né? Já sei, tu está agindo assim porque tu é tipo X. Numa forma de rotular, diminuir, não. Isso diminui essa ferramenta. Essa ferramenta é muito ampla, ela pode te acrescentar muito. Ela pode acrescentar muito para as pessoas. Mas usar ela para criar rótulos, usar ela para separar, isso é uma coisa que eu te peço, evite. Evite mesmo, porque você pode, inclusive, e eu já vi isso acontecer, às vezes a gente
rotula uma pessoa, a gente fala, tu é tipo tal. E essa pessoa, ela estava num momento delicado da vida dela, ela estava num momento difícil da vida dela. E ela não é aquele tipo, mas o tipo que ela é reage daquele jeito. Então ele pode parecer um outro tipo. E essa pessoa, por exemplo, nunca mais se viu no tipo que de fato ela é. E o que isso é ruim? É ruim porque ela não vai nunca encontrar o caminho de crescimento para ela. Porque uma das coisas fantásticas do Enneagrama é que ele é um mapa que tu entende como tu és, ou como tu foi, mas ele também te dá um caminho sobre como tu poderás te tornar. Então, ele te dá um caminho e te mostra ferramentas que tornam mais fácil eu sair de onde eu estou hoje e ir para onde eu desejo estar como ser. Como ser humano, como ser pessoal, como ser profissional, como um ser espiritual. Ele te mostra caminhos para isso, mas é muito importante que eu me perceba e que eu escolha o tipo certo. E se de repente alguém me rotulou e eu não consegui lidar com aquilo e eu acabei acreditando, eu posso passar muito tempo tentando percorrer um caminho que não é o meu caminho de crescimento. E eu nunca vou me desenvolver adequadamente se eu não estiver no meu caminho de crescimento. Então isto é muito importante, né? E eu tive uma experiência fantástica, porque quando eu fiz o Enneagrama, eu me vi de um determinado tipo. E para mim foi muito claro, quando eu assisti aquele tipo, eu digo, sou esse. Por quê? Porque uma das coisas que é importante no Enneagrama é você fazer uma reflexão sobre como você era logo no início da idade adulta, aos 20 e poucos anos. Isso é importante. Por quê? Porque ali você saiu da adolescência e você manifestou a sua personalidade. Né? Foi esta armadura, esta máscara que você vestiu para ir para o mundo. A partir dali, você começou a ter alguns resultados bons, outros ruins, mas você percebeu que, por causa dos resultados ruins, você começou a perceber que algumas coisas tinham que mudar. E aí você, possivelmente, buscou de alguma forma, seja por orientação, seja por percepção, seja por dor, né? De alguma forma você deve ter buscado mudanças. E a partir dessas mudanças você já começou a mudar algumas coisas. Então é importante que você se lembre exatamente. E quando eu percebi o sistema do Enneagrama, quando eu vi os 9 tipos, eu me percebi num determinado tipo, porque principalmente no início da minha idade adulta, eu era muito forte, eu tinha muitas características daquele tipo e algumas daquelas características continuavam e continuam me atrapalhando até hoje. Mas enfim, eu me vi daquele tipo. Algumas pessoas que conviviam muito comigo me perceberam num outro tipo. Mas eu entendi ao final daquele primeiro workshop, porque sim, aquele era o caminho que o meu tipo fazia quando ia para o estresse. Ou seja, estava tudo certo, eu estava percebendo o caminho exatamente e estava percebendo o meu tipo exatamente como ele era. Mas as pessoas que me viam, elas me viam mais no ponto de estresse, porque eu estava vivendo um momento delicado da minha vida. Bom, depois, com o passar do tempo, eu comecei a conviver com pessoas que tinham feito o Enneagrama em outra escola, que tinham uma percepção diferente e levantaram a hipótese de eu ser um outro tipo, que eu não me percebi nele quando eu fiz o workshop. E eu fui me questionando, me dei o direito à dúvida. Porque sim, algumas questões eu percebia que elas eram similares. A gente tem questões parecidas, tem alguns comportamentos que parecem de um tipo ou de outro. E quando eu fui fazer o AP2P, quando eu cheguei lá no primeiro dia, o pessoal estava lá sentado em círculo, eu cheguei atrasado por conta de voo e saída de aeroporto, mas eu eles já sabiam que eu ia chegar num determinado horário. Quando eu cheguei eles já tinham começado, aí eu sentei, me apresentei, eles me perguntaram o meu tipo e eu coloquei, olha, eu sou o tipo tal, porém algumas pessoas têm me questionado, principalmente uma pessoa me questiona, e eu tenho avaliado se eu não posso ser tal tipo. Bom, e o Urani me falou uma frase fantástica, ele disse assim, André,
É muito importante essa dúvida, acolha essa dúvida. E é muito bom tu olhar para essa dúvida, porque melhor uma dúvida genuína que a certeza equivocada. E aquilo me deu um alívio, assim, porque assim, André, é claro, se tu estás em dúvida, ou se essas pessoas te colocaram dúvida, tu estás te questionando. Se tu estás te questionando, significa que tu estás buscando te conhecer melhor. E se tu estás buscando te conhecer melhor, muito melhor, porque tu vai te aprofundar sobre ti mesmo, tu vai perceber melhor, tu vai pedir opinião, tu vai olhar para ti de uma forma diferenciada, e isso só vai te fazer crescer. E foi isso que eu fiz, eu acolhi, porém, né, já no terceiro dia do AP2P, se não me engano eram 9 dias, já no terceiro dia eu já havia percebido que não tinha como, e de acordo com algumas dinâmicas, alguns exercícios que nós fizemos, não tinha como eu ser daquele tipo que as pessoas estavam me questionando. Energeticamente, em termos de padrões de pensamento, padrão físico e uma série de coisas, eu fui entendendo que eu era o tipo que eu de fato me vi. Eu já tinha uma boa caminhada de autoconhecimento, de autopercepção. Quando eu cheguei no Enneagrama, eu já tinha entendimento muito das dores que eu causava para mim e das dores que eu causava para as pessoas. Então, né, o Enneagrama só me fez perceber um pouco mais, alguns padrões a mais, me fez perceber coisas que eu não entendia, como eram os padrões que eu agia ou que eu ajo quando eu estou em estresse, quais são os padrões que eu respondo quando eu estou no estado de segurança, no estado de tranquilidade, e como eu posso fazer para me desenvolver mais ainda. Tem algumas pedras de tropeço no caminho, e como eu consigo superá-las, como eu posso fazer para ter melhores resultados. Então, essa é a grande sacada dessa ferramenta fantástica que é o Enneagrama. É você perceber que ele é uma ferramenta que agora a gente está te oferecendo um programa de 5 horas. Isso é nada, é muito pouco. O programa introdutório, normalmente a gente faz ele com 16 horas, certo? E depois a gente tem outros programas avançados, normalmente trabalhos vivenciais, de imersão, um final de semana, às vezes trabalhos de uma semana inteira. Ou seja, o Enneagrama, ele é uma ferramenta que tu pode passar o resto da tua vida te desenvolvendo através dos caminhos que ele te oferece. Você tem hoje coaches que fazem trabalho com o Enneagrama, né? Um coaching focado no teu tipo de Enneagrama. Eu faço um trabalho com a comunicação generativa, de acordo com o tipo da pessoa. Nós sabemos que tem algumas fixações mentais, algumas fixações emocionais, e a gente consegue pegar esses padrões que se repetem, esses padrões que muitas vezes nos limitam, e através de técnicas da programação neurolinguística e da hipnose, a gente faz um trabalho bem direcionado, bem focado, né? E acredito muito nessa ferramenta, porque alguns padrões meus, que eu passei anos trabalhando eles através de outras técnicas, em alguns casos, um atendimento que eu fiz com comunicação generativa, uma sessão de 1 hora, fez eu mudar rapidamente. E já nos dias seguintes, as pessoas passaram a ver eu agindo diferente do que eu agia antes, da forma como eu me relacionava com aquele padrão antes. Para mim era muito difícil determinadas situações e através de um atendimento. Então tem várias formas que tu pode buscar, né? E isso é muito legal, porque tu podes, por exemplo, perceber na tua vida profissional o que está te impedindo, o que está te limitando, como tu te tornar uma pessoa mais comunicativa, que tenha melhores resultados, que aprenda a negociar melhor, como tu pode te tornar um líder melhor, como tu pode desempenhar melhor os teus trabalhos, as tuas atividades. E você pode procurar um profissional que tenha conhecimento, às vezes até não, se você tiver o conhecimento, se você souber exatamente o que você quer, pode ser. Assim foi comigo, com a comunicação generativa. Quem me atendeu não conhecia o Enneagrama na época, e nós tivemos ótimos resultados trabalhando questões minhas através do Enneagrama, coisas que eu precisava para a minha vida pessoal e profissional,
E eu cheguei nessa pessoa e disse, olha, eu preciso trabalhar tal padrão. E ele fez um atendimento. E tenho certeza que você pode, através dessa ferramenta, através do entender o seu tipo, encontrar caminhos para o seu crescimento. Tá bom? Bom, antes da gente começar a falar do primeiro tipo, do tipo 1 do Enneagrama, eu quero que você olhe para essa mandala e você perceba que essa figura, essa mandala do Enneagrama, a gente já encontrou resquícios históricos dela ali desde o século IV, né? Este símbolo, né? E o Enneagrama propriamente se explica por causa deste símbolo. E Enia vem de 9, né? E gramo vem de figura. Essas duas palavras juntas formam Enneagrama, que é do grego, né? E as personalidades, elas também, né? Elas significam persona também, que vem do grego, que é a máscara. Que é a máscara que nós vestimos para nos defender do mundo, né? Nós nascemos com uma essência. E essa essência é aquilo que nós, como um ser original, como um ser puro, aí a gente pode, por várias correntes, se a gente entrar numa corrente puramente psicológica, nós vamos dizer assim que essa essência é aquilo que a criança nasceu, né? Mas a gente já sabe que quando a criança nasce, ela já vem com impressões através da sua psique. Ela já tem registros emocionais logo a partir ali da sua concepção. Portanto, ela já é influenciada pelo mundo que está circulando à sua volta. Do ponto de vista mais místico, mais espiritualizado do Enneagrama, essência é o nosso atributo de alma, ou seja, nosso atributo original. Antes de nós virmos para esse mundo, nós tínhamos uma essência. E para cada um dos 9 tipos de Enneagrama, cada um dos 9 tipos do Enneagrama, nós temos atributos e temos qualidades essenciais, né? Então, vocês vão perceber nesse mapa da psique, ele foi originalmente desenhado pelo Ichazo, né? E você vai ver que você tem assim, uma ideia superior, que para algumas correntes é também chamada de ideia sagrada, né? Os instintos, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre o que são cada um desses instintos, os instintos equilibrados e a virtude, ou seja, a virtude é um estado emocional, é uma conexão emocional da nossa essência. A essência é quando estamos com a nossa consciência desperta, né? Poucos de nós conseguem passar hoje, né, pessoas encarnadas neste momento do planeta têm uma conexão muito grande com a essência. Aqueles que dizem, eu sou pura essência, possivelmente, na verdade, ele é uma personalidade, a consciência diminuída de outro tipo, tá? Porque é um trabalho muito grande, é um trabalho muito, muito, muito grande para que a gente volte para a essência. Nós temos lampejos, nós temos contatos, né? E digo assim, momentos de epifania, onde a gente acessa a nossa essência. Então, é bastante desafiador para todos os tipos, tá? Ter contato. Mas nós perdemos esse contato com a essência quando nós nos tornamos uma personalidade. E a criança, ela começa a ter impressões, isso por vários estudos, várias correntes de pensamento. A gente percebe que a criança ela começa a ter impressões que vão deixando marcas a partir ali da gestação dela. E ela vai criando alguns traumas, né? Vai criando algumas dificuldades, ela vai enfrentando algumas dificuldades emocionais. E a partir dessas dificuldades, ela começa a percorrer os 9 tipos do Enneagrama. E a criança, até que ela se sente mais segura, mais protegida em um dos 9 tipos de personalidade, em um dos 9 tipos de ser. E isso faz com que ela já
durante provavelmente a primeira infância, ela já tenha escolhido um tipo para ser aquele que ela vai utilizar para se defender do mundo. Mas, ainda como criança, ela brinca nos outros tipos de personalidade, ela brinca com os outros tipos de ser. Mas na hora que o bicho pega, na hora que dá o estresse, ela já começa a manifestar os traços do seu tipo de ser. Né? Isso é importante de nós entendermos. E cada um dos 9 tipos, eles têm a sua paixão, né? Alguns chamam de pecado de raiz. Eles têm aí os instintos distorcidos, e aí cada um desses instintos ele acaba adquirindo uma característica, né? E é importante entender que é diferente da força instintiva, que a gente vai explorar isso mais para frente, aqui de acordo com esse gráfico, de acordo aqui com essa tela do Enneagrama, né? Só para a gente recuperar. Nós temos três centros de distribuição da energia no Enneagrama. Nós temos a tríade emocional, que tem a ver ali com tipo 2, 3 e 4, eles são o centro de inteligência emocional, que é regido, né, pelas emoções. Nós temos o centro de inteligência, que faz parte o 5, o 6 e o 7, o centro de inteligência mental. E nós temos o centro de inteligência instintiva, também é chamado de centro de inteligência prática, também é chamado de centro de inteligência corporal, que é composto pelo 8, 9 e o 1. Os instintos, eles são energias básicas que todos os 9 tipos possuem, certo? E o ideal é que a gente consiga manter os instintos em equilíbrio. Porém, é normal que cada pessoa acabe tendo uma distribuição da energia nesses 3, né, a sua energia instintiva através desses 3 mecanismos de uma forma diferente. Então, por exemplo, algumas pessoas podem ter o autopreservação em evidência, ter o sexual em apoio e o social reprimido. O que significa o autopreservação? O autopreservação são pessoas que são centradas na sua sobrevivência. Então, em todos os 9 tipos, nós temos algumas pessoas que elas são um pouco mais centradas nas suas questões de sobrevivência. E, inclusive, isso pode fazer com que, às vezes, um determinado tipo se pareça um pouco com o outro por causa dessas questões. Nós temos o tipo sexual, o subtipo sexual, o instinto, que ele é chamado também de 1 a 1. Né? Ele tem a ver com a forma com que eu procuro me relacionar. Eu procuro o tipo sexual ou tipo 1 a 1, ele prefere uma comunicação mais direta com outra pessoa. Ele, mesmo que ele esteja em grandes grupos, ele procura se comunicar, ele procura dar mais atenção para uma pessoa próxima a ele, certo? E isso faz com que ele divida, vamos dizer assim, prefira sempre dividir a sua atenção com uma só pessoa. Ele tem um pouco até dificuldade, muitas vezes, em lidar com grandes grupos. Né? Já o instinto social, ele prefere lidar com as outras pessoas, ele prefere estar em grupo, ele prefere mais atividades coletivas, certo? E aí, em cada um dos 9 tipos, esses instintos, a distorção deles, leva a determinadas características. E nós temos uma fixação mental, né, em cada um dos tipos, e é isso que compõe o nosso mapa da psique. Né? Uma outra coisa importante é que cada um dos 9 tipos, eles se percebem de uma determinada maneira e eles também são percebidos pelas outras pessoas, às vezes de forma bastante distinta, bastante diferente. Então é isso que a gente precisa entender para a gente entrar nos 9 tipos especificamente. Entrar e perceber como funcionam cada um dos 9 tipos do Enneagrama.
Bom, vamos lá, vamos começar a falar dos tipos e eu vou começar pelo tipo 1. Né? Existem várias maneiras que a gente começa as formações de Enneagrama e dificilmente a gente começa pelo tipo 1. Normalmente a gente começa pelos centros de inteligência. E às vezes a gente começa pelo centro instintivo, às vezes a gente começa pelo centro emocional, alguns professores começam até pelo centro mental. Mas enfim, o tipo 1, né, como você pode ver aqui no nosso mapa da psique, o tipo 1 como ideia superior, como ideia sagrada, é a perfeição. Porque tudo que está ligado ao divino, ao superior, está perfeito, está em ordem, está correto, né? E a virtude, aquela virtude de coração, aquela virtude emocional, com a consciência desperta, é a serenidade, porque se está tudo perfeito, eu tenho que estar sereno, eu tenho que estar tranquilo, porque está tudo perfeito, está tudo em ordem, né? Porque esse é o radar desse tipo de personalidade que busca a perfeição, com a consciência diminuída, como você pode ver ali. A paixão emocional dele é a ira, é aquela raiva que ele engole, porque o radar de atenção dele está no que está fora, no que está errado, no que não está perfeito. E ele quer que as coisas estejam perfeitas. Como ele perdeu a conexão com a sua essência, ele tem um radar de atenção focado ao que está fora de ordem, ao que está errado, ao que não está perfeito, né? E justamente como ele quer ter uma imagem de um bom moço, de uma boa moça, ele não expressa essa raiva, ele não bota essa raiva para fora. Por quê? Porque o que vão, né? Como que vão me ver? Como que vão pensar de mim? Não, eu tenho que mostrar como as coisas têm que ser feitas. Portanto, eu sou o correto, eu sei como as coisas devem ser feitas, é do meu jeito que as coisas funcionam melhor. E quando isso não acontece muitas vezes, ele engole a raiva, ele reprime essa raiva, é a paixão da ira, é essa raiva que travada. O tipo 1, muitas, né, você percebe no físico deles, eles têm um físico tenso, é uma expressão corporal tensa muitas vezes. E a sua fixação de ordem mental é o ressentimento. Justamente ele se ressente porque as coisas estão fora, as coisas não estão acontecendo do jeito que deveria ser, do jeito certo, do jeito correto. O tipo 1, para ele o mundo é certo e errado, é preto ou branco. Ele não consegue lidar com o meio termo, ele não consegue lidar com o cinza, ou é preto ou é branco. E ele tem padrões rígidos, né? E uma outra questão interessante, assim, qual é o mecanismo de defesa? Qual é o mecanismo de defesa do tipo 1? É a formação reativa. O que é a formação reativa? Justamente é aquela energia contrária à raiva, é a energia contrária à culpa, né? E ele engole essa raiva e ele segura essas emoções para não demonstrar elas, para que ele quer ser visto como o perfeito, como aquele que faz o certo, né? E isso causa uma grande dificuldade para ele, porque ele segura, ele se tensiona para manter as coisas sob controle, mas principalmente, mais do que ter o controle, para ele o importante é fazer o certo. Tem um jeito certo, e é daquele jeito que ele tem que fazer, né? E o ressentimento justamente é aquela fixação mental por perceber que as coisas não estão funcionando adequadamente. As coisas não estão funcionando do jeito que ele acredita que elas deveriam estar acontecendo. E, portanto, por isso o tipo 1, ele se ressente, ele fica magoado, ele sente raiva porque as coisas deveriam estar acontecendo do jeito certo, as coisas deveriam estar acontecendo com perfeição, deveriam estar em ordem.
e por não perceber essa ordem, eles acabam se ressentindo, eles acabam ficando magoados, né? E essa raiva que ela faz parte da tríade, vocês vão ver depois, faz parte ali da tríade do 8, 9 e o 1, essa raiva, cada um dos tipos expressa ela de uma forma diferente. O tipo 1 engole a raiva, ele introjeta essa raiva, né? Ele não deixa ela, e isso acaba fazendo muito mal para eles, né? Como é que o tipo 1 se percebe? Primeiro, ele se percebe, eu sou uma pessoa correta, eu sei fazer o que é certo. O tipo 1, ele costuma, né, ele se sente sempre com razão, né? Eu tenho razão, é uma frase que muitas vezes eles utilizam, e eu costumo dizer que o tipo 1, ele tem é muito normal entre os tipo 1 uma expressão assim, com o dedo em riste, né? Ou seja, e fazendo isso, essa expressão assim, né? Porque as coisas têm que ser assim, porque as coisas são assado, eles têm um jeito certo, eles têm aquilo, eles veem as coisas de uma forma correta, não é? Eles são normalmente idealistas, eles têm desejo por um mundo que seja com ordem, com verdade, com justiça. Eles costumam ter uma frase de que eles querem apenas o que é correto para todos, e eles sabem o que é certo para todos, eles sabem o que é correto. Eles costumam ser pessoas bastante organizadas, bastante ordeiras, né? É claro que de acordo com o seu subtipo instintivo, eles podem ter respostas diferentes, né? Então é muito normal que o autopreservação, ele seja uma pessoa muito ansiosa, muito preocupada. O tipo 1 sexual dominante, ele tenha uma questão muito forte relacionada aos ciúmes, né? E o tipo 1 social, ele tem uma questão assim, de uma certa inaptabilidade, ou seja, ele não consegue se adaptar adequadamente às questões sociais, ele enfrenta algumas dificuldades por perceber muitas falhas no grupo. Ele quer estar nos grupos, mas ele percebe muitas falhas nas pessoas, ele percebe muito erro, o 1 é muito atento ao que está errado, né? Como é que eles são percebidos pelas pessoas? Normalmente eles são percebidos como pessoas leais, amigas, são pessoas percebidas como corretas. Eles costumam demonstrar paciência com aqueles que desejam melhorar, com aqueles que buscam, né, a melhoria, aqueles que procuram estar sempre se corrigindo, né? Eles costumam ser pacientes. O tipo 1 costuma ser um bom líder, costuma ser um bom professor, porque eles acabam orientando as pessoas no caminho daquilo que costuma, dentro dos grupos sociais, ser visto como certo, sobre como correto. Então eles costumam doutrinar as pessoas, inclusive eles costumam ter uma comunicação bastante moralizante, bastante doutrinadora, né? E eles são bastante exigentes, eles são vistos como pessoas exigentes, pessoas responsáveis, eles são vistos como pessoas honestas, normalmente, né? Não quer dizer que não existam desonestos em cada um dos 9 tipos, é claro que existem, mas eles costumam transmitir uma imagem de honestidade, transmitir uma imagem de estarem corretos, de serem corretos, né? Eles também são vistos como pessoas tensas, exigentes, pessoas que costumam ter um radar e um foco de atenção ao que está errado, né? São vistos como pessoas muito críticas, muito detalhistas, e esse tipo de visão, muitas vezes, leva as pessoas também terem as suas dificuldades com o tipo 1, porque parece que eles nunca estão satisfeitos, parece que sempre tem algo fora do lugar, porque eles têm um radar de atenção para isso, e às vezes, inclusive, se eles não são pessoas
em níveis de consciência mais alto, não são pessoas que estão se trabalhando, é difícil se relacionar com esse tipo de situação, porque nunca tá bom, nunca tá perfeito, sempre tá faltando, sempre tem algo errado, e eles inclusive têm dificuldades muitas vezes em demonstrar que aquilo que eles percebem que está certo. Né? Porque é claro que eles percebem muitas coisas certas, muitas coisas funcionando, mas eles não costumam expressá-las. Eles costumam expressar aquilo que não está bom, aquilo que não está funcionando, aquilo que está errado, aquilo que não está feito do jeito certo. Né? E isso causa, às vezes, dificuldade para as pessoas, causa bastante atrapalho nos relacionamentos deles, porque eles são vistos como pessoas que parecem que estão sempre insatisfeitas, sempre com um radar de atenção ao que não está funcionando, né? E uma coisa também, um acaba se sobrecarregando muitas vezes, porque ele muitas vezes, como ele acredita que ele é que sabe o jeito certo, ele é que sabe o que é certo, ele acaba se sobrecarregando, ele acaba querendo fazer as coisas sozinho, ele acaba tendo dificuldade em delegar as coisas para os outros, né? E como líderes, o tipo 1 precisa aprender a delegar, ele precisa aprender a confiar, ele precisa acessar lá aquela ideia sagrada de que tudo está perfeito, ele precisa acessar aquela ideia, aquela conexão com a sua virtude e acessar a serenidade e entender que as coisas elas vão ficar boas, elas vão ser feitas da melhor forma possível e se não, depois dá para corrigir, né? Muitas vezes eu converso, os tipo 1 estão sempre querendo que as coisas estejam perfeitas. E eu tenho usado uma frase que foi uma frase que impactou bastante para mim, que que a gente, né, o feito é melhor que o perfeito planejado somente, e não feito, e não executado, né? O feito é melhor que o perfeito não feito, né? Porque quando eu faço, por mais que não esteja bom, por exemplo, eu estou gravando aqui essa aula para vocês e eu tenho uma série de coisas que eu não estou gostando, mas ok, eu estou fazendo e vou com ela até o final. E depois eu vou avaliar e depois eu vou, na próxima turma, eu vou regravar para que fique melhor. Mas eu estou fazendo e muitas vezes eu tenho amigos tipo 1 que eles não fazem, porque eles gravam, não fica bom, eles gravam, não fica bom e nunca está pronto. E eu vou falar, nunca vai ficar pronto, mas a gente tem que fazer e botar as coisas a caminhar e depois ir corrigindo, depois ir melhorando. Né? O 1 ele fica muitas vezes muito tempo no planejamento e não coloca em prática, porque por mais que eles sejam pessoas práticas, mas eles fazem, mas não mostram para as outras pessoas. Eles têm um livro escrito que eles nunca publicam, então foi feito, eles são práticos, eles agem, mas eles não levam para o mundo. Muitas vezes eles são ótimos cozinheiros, mas eles não cozinham para os outros, porque nunca está bom. Então o 1 ele precisa aprender essa flexibilidade e se colocar à prova e se testar, porque dificilmente alguém vai criticá-los mais do que eles próprios, e eles têm que ter consciência disso, né? E eles também, eles podem aprender que eles podem levar a vida de uma maneira mais leve, eles podem aprender a se divertir, a brincar, porque isso, né, eles têm que aprender a rir deles mesmos, né, e levar as coisas de uma forma mais tranquila e perceber que com a caminhada a gente pode ir melhorando as coisas, a gente pode ir tornando elas melhor, a gente pode ir fazendo as coisas de uma forma mais tranquila, mais serena. Uma outra coisa interessante sobre o tipo 1 são as crenças deles, porque ao mesmo tempo em que eles têm a crença de que eles são pessoas corretas, eles têm a crença de que são imperfeitos, eles estão sempre percebendo aquilo que está errado neles próprios e eles também têm uma crença muito interior deles de que eles só são amados,
se eles forem corretos e perfeitos, e muitas vezes justamente isso leva com que eles não se sintam, eles não se percebam amados pelas pessoas, né? O seu radar de atenção está naquilo que é certo, errado, a atenção está sempre voltada para corrigir o que está errado. Eles são pessoas extremamente críticas, uma crítica interna muito grande, e muitas vezes uma crítica se manifesta também externamente. Pode ter certeza que o tipo 1 ele não critica só a você, ele critica ele tanto quanto a você, né? Eles deixam o prazer em segundo plano, eles são, né, sempre o dever vem em primeiro plano, e eles têm um diálogo interno, um crítico interno o tempo inteiro focado naquilo que não tá certo, aquilo que está errado. Eles têm dificuldades em aceitar as imperfeições suas e dos outros. Eles são pessoas muitas vezes muito irritadas, muito tensas, como eu já disse. Eles têm um medo de serem maus, de serem falhos, e eles têm um desejo interno de serem pessoas boas, de serem equilibradas, perfeitas. Esse é o tipo 1.